Hoje a gente vai falar, né, o dia de hoje inteiro a gente vai falar sobre esses tópicos aqui, tá? Embora depois eu vá dividir o assunto. Histórico de rede de computadores, né? Como começou tudo isso, né? Da onde é que veio essa ideia de fazer rede de computador? Esse cara que fez isso, que tá fazendo a gente ficar hoje, sábado de manhã, trabalhando em vez de estar fazendo outra coisa. Depois, né, o princípio de telecomunicações. Aqui a gente vai falar o básico de telecomunicações, gente. É só bit, byte, digital analógico, né? Megabit, kilobit, aquela coisa bem simples mesmo, que não precisa de, só de alguns pequenos detalhes só para a gente se acostumar. Além disso, né? Pronto. A gente fala um pouquinho de classificação, arquitetura e topologia de redes, né? Do que a gente pode falar sobre isso, que uma rede, como é que eu posso classificar uma rede local, ou uma rede metropolitana, uma rede de longa distância, né? As topologia estrela, topologia token ring, e por aí vai, são várias topologias. Tem muita gente que não gosta de estudar isso aqui, porque é muito teórico. Só que assim, se vocês um dia quiserem fazer um concurso público, por exemplo, isso aqui é só o que cai em concurso. Essas coisas aqui, que a gente vai falar hoje. Só o que cai em concurso, e tem gente que erra muito porque não estuda essa parte. Então não vamos vacilar nesse ponto aqui. Meio de transmissão a gente vai falar à tarde, tá? À tarde, meio de transmissão guiados e não guiados, né? Guiados cabo coaxial, par trançado, fibra. Não guiado é Wi-Fi, rádio enlace, tá? Os equipamentos de redes, aí eu vou dizer que são os switches, os roteadores, né? Os hubs, um monte de coisa que tem pra gente falar aí, né? Os APs, Access Points, né? São vários equipamentos de rede. E por fim eu vou deixar uma atividade no Forms, né? Para que vocês façam e terminem e me entreguem amanhã, certo? Então essa atividade é a de hoje. Essa aula de agora, ela vai contemplar, deixa eu botar aqui só a telinha para mim, não tá me aparecendo. Pronto. Essa aula de hoje agora a gente vai falar sobre isso aqui, tá? E aí a gente vai dar uma paradinha de 10 minutinhos e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então vamos começar pela parte do histórico. Eu sempre esqueço de fazer isso, ó. Eu tô falando, mas era para ir passando aqui, ó. Meio de transmissão, equipamentos. Demora muito para fazer isso aqui e na hora acaba esquecendo de passar todos eles. Então olha só. Isso aqui, gente, é o desenho, né, da primeira rede de computadores, né? Rede quando virou rede mesmo, né? Deixou de ser ideia, né? É a ARPANET, né? Que foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? Que todo mundo sabe que a rede de computadores e a internet foi desenvolvida com intenções militares, né? Mas quem acabou desenvolvendo foi a academia, foram as universidades, e quem acabou usando também foram as universidades, né? É uma história bem legal de se contar, é o que a gente vai falar um pouquinho agora, né? E a gente vê isso aqui, né? E a gente às vezes se pergunta até onde que a gente vai parar, né? Até onde que a gente vai, até onde que isso vai dar, na verdade. E mais uma vez travou aqui. Pronto. Até onde isso vai dar, né? Que a gente não sabe, né? Então, o interessante é ver que essa rede ela foi crescendo, e hoje em dia, né, ela tá... Não quis passar o vídeo aqui, alguma coisa aconteceu de novo. Ela tem crescido, tem evoluído e tem aumentado bastante. Deixa eu salvar aqui, gente. Hoje o dia tá acontecendo tudo. Vamos lá. Mais uma vez. Tá aqui. Tá, passou para depois. Então desde os primórdios, né, que o ser humano ele tem necessidade de se comunicar, né? De se comunicar, e lá no comecinho eram pessoas próximas uma da outra, lá de Adão e Eva. A gente não vai falar de Adão e Eva até chegar numa rede Wi-Fi não, mas a gente pode pensar assim, né, que tudo começou na verdade com a necessidade de comunicação, né, entre as pessoas, né? Foi assim que tudo se iniciou. Então
a gente pensa assim, e quando as pessoas saíram mais perto de uma da outra, né, quando começaram a se distanciar, a necessidade de se comunicar, ela continuou mais uma vez, né? Então, mais uma vez, as pessoas nesse sentido, necessidade de se comunicar, e ficou mais difícil porque existia a distância, né? Então, por mais que se tentasse algumas formas de comunicação mais maluquinhas, tipo fumaça, o que quer que seja, já ficou mais difícil de se fazer comunicação, né? E o ser humano foi começando a crescer, né? Foi começando a aprender, né? E a gente começou a se comunicar através eu não vou dizer de letras, né? De rabiscados, eu vou falar assim, em pedras, outras formas de comunicação, né? Aqui do lado no Piauí, em 7 cidades, a gente tem o maior parque arqueológico de pintura rupestre, né, do mundo, né? Se não me engano, é o maior do mundo. Aquelas escritas nas pedras, né? Que os nossos ancestrais deixaram, né? Então essa necessidade ela já vem de muito antes, né? Agora aqui, se não funcionar não está funcionando. Se não funcionar o nosso áudio, não vai dar certo. E já deu problema de novo aqui. Eu amo esse Teams, sinceramente. Eu sinto a sua dor, professor. Não, mas faz parte, acontece isso daí. Não se preocupe não que a gente sempre... Opa, pronto, agora foi. Pronto. Gente, eu vou tirar um pouquinho aqui. Pronto. Porque que acontece? Pra mim é ruim pelo seguinte, é porque eu gosto de fazer muito vídeo, muito slide com animação. Então quando você usa animação no Teams, ele geralmente trava, né? Então se demora horas fazendo um vídeo e quando chega na hora de apresentar ele trava, né? Então ele me dá uns mini infartos de vez em quando, né? Mas é desse jeito. Então, gente, dando um pulo, né, na nossa forma de comunicação, saindo lá do Uga Buga e vindo um pouquinho para uma era mais novinha, né? Tudo começou com essa coisa aqui, ó, com o telégrafo, né? Quando Samuel Morse já existia a eletricidade, já tinham se inventado já, né? E vamos pensar uma forma de, além da eletricidade, de acender lâmpada, vamos ver se ela consegue servir para alguma outra coisa, né? E aí que veio a ideia de se fazer um equipamento, eu vou dizer assim, com códigos, né? E que esses códigos servissem para se comunicar de alguma forma, e esse é o código Morse, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o fone para que vocês consigam ouvir o que é que o Morse vai fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então eu vou botar aqui para vocês ouvirem o código Morse rodando aqui para ver se vocês entendem. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, cada letrinha, né, vai ter uma frequência de 10 radianos por segundo. Cada letrinha vai ter um código associado e um tipo de textinho. Ó, o A é bolinha e pontinho. Como que seria o B? Eu acho que vocês estão ouvindo. Assim o B. O C. Ouvindo. Lógico, né? Que a gente não vai fazer o alfabeto todo, que a gente vai ficar até amanhã de manhã. Mas a ideia era essa aqui. Agora eu vou botar outro fone. Botei o outro fone agora. Então a ideia dele era essa, fazer um código, tá? A ideia era essa, era fazer um código, né? Que desse para você conseguir interpretar, né? Lá do outro lado, que é para quem estivesse lá do outro lado. Então, a partir daí, né? A gente começou a ter um norte, né? De como é que a gente conseguiria se comunicar, tá? E aí a gente começou a evoluir mais um pouco, né? Em 1958, por exemplo, foi feita a instalação do primeiro cabo transatlântico submarino, tá? Aí você, nossa, um cabo submarino, mas não é tudo por satélite? Nada, não. A grande maioria dessas comunicações, 99% das comunicações transoceânicas são realizadas através de cabos submarinos e só 1% via satélite, né? Na verdade, a transmissão via satélite, ela tem delay,
um delay grande, um atraso grande. E também ela tem uma banda muito pequena, né? Então você não consegue transmitir muita coisa pelo satélite, não. Então a grande maioria dessas comunicações entre os continentes é através de cabos submarinos, né? E para quem não sabe, né, o primeiro cabo submarino do Brasil foi colocado, se não me engano, em 1870 por Dom Pedro II, né, para fazer comunicação entre a Europa, e ele foi um dos pioneiros. Ele era um pioneiro em telecomunicações, o Dom Pedro II. Era um cara bem desenrolado com isso. Então, o cabo ele é colocado por navios, né? Os tubarõezinhos adoram comer os cabos, só que eles têm proteção justamente para que não aconteça que o tubarãozinho vá lá e coma o bendito cabo, né? Ele é feito dessa forma aqui, né? Com o tempo, lógico, não é, esse cabo aqui não é elétrico. Nessa época aqui era elétrico, mas hoje os cabos são todos de fibra, né? Então existem backbones e backbones transoceânicos que existem por aí, e a gente usufrui dele muito, demais, até demais. Então, na época que tudo começou, né, os computadores eles ocupavam uma sala inteira, né? Eles não possuíam interface visual, né? Não tinha tela, um monitor pra gente ficar vendo essas coisinhas bonitas de PowerPoint. Não tinha Microsoft Teams para estressar a gente, né? Não tinha essas coisas não. Então o que o computador fazia basicamente era cálculos aritméticos, né? Você pode lembrar assim, quando a gente estava no ensino médio, né, a gente estudou matrizes, né? Matrizes 2x2, aí você calculava a diagonal principal menos a secundária, era fácil. Quando chega na 3x3 já fazia uma conta mais enroladinha, né? 4x4 já é uma conta de 2 folhas, né? Agora imagina 5x5, né? E eu vou mais, para se fazer cálculos matemáticos para um monte de coisa, 10x10, 20x20, né? Então o homem não conseguia fazer isso. Então foi feita uma máquina para que ajudasse ele a fazer cálculos, que é isso que nosso computador faz. Basicamente ele faz conta, né? Lógico que hoje tem essa interface visual bonitinha pra gente aqui, que essa é a parte legal. E um computador ocupava um prédio inteiro, né? Então imagina assim, vamos supor assim, o prédio de medicina da de Caxias tinha um computador, e o prédio lá, o grandão lá do morro, né, tem outro computador, mas eles não se comunicavam. Então o que eu fazia? Eu pegava um disquete, na época era disquete, era disco, levava de um para o outro, né? A interface de comunicação era a perna da pessoa, né? Não tinha acesso, né? Então eles possuíam acesso a terminais, o acesso remoto era sempre no mesmo prédio ali, em ligação entre cabos, né? Mas não conseguia se comunicar com nada que tivesse fora dali daquela região, né? Então aqui é uma ilustração, né, daquela época. Essa aqui é uma época militar, né, que os computadores eram dessa forma aqui, eles não tinham interface visual, ó. Era só essas luzinhas acendendo, mas ele estava fazendo cálculos atrás de cálculos ali, a gente que não está vendo, né? E aí quando começou essa guerra de informações, de quem é melhor, de quem não é melhor, combinou justamente com a Guerra Fria, né? Época de tensões ideológicas, então tudo relacionado à tecnologia tem muito a ver com guerra e saúde também, né? A gente está vendo hoje, está passando por uma pandemia, e hoje a gente está desenvolvendo muito remédio, tentando desenvolver, né? Vacinas, terapias, coisas que não se fazia antes, né? Em visão computacional está se aprendendo muito. Como é que eu posso fazer para detectar uma pessoa quando ela está sem máscara no shopping, né? Como é que eu posso ver se as pessoas estão se aglomerando ou não através de uma câmera? Então a gente cresce muito com isso. Nesse embate aí de qual medicamento é bom, qual medicamento não é bom, o medicamento pode matar, não pode matar, eu só quero lembrar vocês que na Primeira Guerra Mundial ainda não se tinha a ideia de como é que o organismo se comportava com doação de sangue, né? E o soldado levava um tiro, perdia sangue, se fazia doação de sangue nele. Ele ficava deitado, ficava um em pé, botava aqui o cabinhozinho de um para o outro aqui de 10 que recebiam a transfusão, 5 morriam, né? Anos depois fosse descobrir que o sangue tinha tipo A, B, C, A, B, AB, O, né? E os fatores RH positivo e negativo. Aí eu não vou culpar o médico lá que deu sangue pro carinha sem saber da tipagem, que na época eu não sabia. Eu não vou dizer que a culpa foi dele. A culpa foi dele porque ele não sabia. Eu não vou culpar o OMS porque no começo disse que não podia usar máscara, agora pode. Nesses momentos de guerra, vou dizer assim, a gente vai aprendendo com os erros mesmo, né? Então nessa época aqui da Guerra Fria, era a época de tensões ideológicas e corrida armamentista também, né?
aquela coisa da bomba atômica que os Estados Unidos tinha, que a Rússia disse que também tinha, a União Soviética. A corrida espacial, a gente sabe da corrida espacial, né, que o homem foi para a Lua em 66, que até hoje a Rússia contesta, e por aí vai. E também tinha a corrida tecnológica. Então quem chegasse na frente com informações de tecnologia era o cara que estava na vanguarda, né? Então por isso que essa parte de telecomunicações, de rede, de informática, todo quem organizou e orquestrou, vou dizer assim, foi o poder militar dos Estados Unidos na época, né? Então o primeiro estudo de pesquisa, né, foi a ARPA, né? Que foi justamente um instituto que que o exército, né, dos Estados Unidos criou, né, junto com empresas, com pessoas que estavam na indústria e junto com universidades para desenvolver modelos de comunicação entre máquinas, né? Esse foi o primeiro, vou dizer assim, não é a primeira rede, mas foi o primeiro estudo, foi o primeiro comitê de pessoas que se juntaram para tentar desenvolver forma de comunicação entre máquinas, né? E aí em 1950, né, foi criada a ARPA, né, que é essa que eu estou falando, a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, né? Foi criada pelo americano Eisenhower. Esse nome você deve ter visto em algum lugar, porque ele é bem homenageado em vários momentos na área de computação, né? Porque logo em seguida ela recebeu o D de defesa de DARPA, né? Defense, né, Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, e quem colaborava eram acadêmicos industriais, né, os acadêmicos da maioria do MIT, né, e o foco é desenvolvimento de tecnologias pioneiras para que não ficasse para trás dos Estados Unidos, né. A ideia era essa, não podia ficar, da União Soviética, desculpa, a ideia era essa. Aí nessa época veio um doido, né, entre aspas, que é esse carinha bem aqui, ó, é o J. Licklider, né, do MIT, né, com esse bando de parafernália que ele tinha aqui. Ele disse que ele conseguiria desenvolver, isso aqui eu estou traduzindo do que ele falou, uma rede intergaláctica de computadores que poderia acessar dados de computadores de qualquer localidade. Vamos falar a verdade, esse cabinho aqui, nesse momento aqui, ele estava doido, né, para se dizer uma coisa dessa, né? Porque se não tinha comunicação entre uma máquina e outra, como é que eu ia conseguir acessar dados de computador de qualquer localidade? Mas aquela tipo de história, ele vendeu o peixe e ele ficou, na verdade, quando foi contratado, vou dizer assim, e foi ele que deu o pontapé inicial para tudo que a gente tem hoje, né? Foi a partir daí, dessa loucura dele bem aí. E então se começou a desenvolver alguns estudos, né? Um deles, né, que é a transmissão de dados por pacotes, né, que naquela época a comutação era por circuitos. Como é uma comutação por circuito? A antiga ligação telefônica, né, eu ligava para uma pessoa e aí era feita uma comunicação elétrica entre o emissor, eu e o receptor. E aquele canal ficava reservado para nossa conversa até a hora que a gente desligasse, né? E ele pensou assim, vamos pegar os dados, né, que a gente quer atravessar e dividir em pedacinhos menores, colocar um rótulo em cada um, origem e destino, e a gente pega e transmite pela rede, né? E isso é o que hoje a gente tem, né? Transmissão por pacotes, né? No nosso protocolo TCP/IP. Então o que ele estava pensando lá na frente não era tão loucura não, realmente tinha sentido, né? Então a partir daí começamos a estudar isso daí, né? Pacote atravessava a rede com os rótulos. Então a gente começou a perceber que o sistema de transmissão assim era melhor do que por circuitos, né? Porque você podia fazer várias rotas e você economizava muito mais espaço, né? Muito mais tempo. E a gente vai ver isso daí muito em computação por circuito e computação por pacotes, né? Que é quando a nossa rede começou a melhorar, que é quando realmente os telefones fixos, né? Eles começam a deixar de trabalhar com pacotes e trabalhar com dados. Hoje a gente se comunica só desse jeito aí, gente. A nossa conversa aqui que a gente está falando aqui, né, eu estou falando com vocês estão vendo esse vídeo aí. Na verdade, né, essa informação está saindo do meu computador, está sendo quebrada em vários pacotinhos, está sendo roteada por algum roteador por aí, né, não sei por onde, e está chegando aí para vocês nessa ordem bem aí, ó. A gente vai perceber que esse protocolo que a gente está falando aqui de stream, né, às vezes um pacotinho desse aí ou outro pode se perder, mas a comunicação ela continua. Por isso que às vezes você fala, ah, professor, cortou. O cortou é quando um pacote desse bem aí se perde no espaço, né? Mas só que a comunicação continua, né? Quando você está vendo lá de um sertanejo também que dá aquela travadinha, é isso bem aí que acontece, né? Um pacote ou outro é perdido, mas a comunicação ela continua, né? A ideia é que ela continue. Também se começou a estudar, né, o estudo de interconexão das redes por nós, né?
e eles tinham medo, muito medo, de um ataque nuclear, né, na época. Então, vamos supor que aqui eu não vou colocar toda a rede de comunicação de informação de dados dos Estados Unidos aqui, nesse computador. Porque se vê uma bomba, acaba com tudo aqui, certo? Então, o que que se fazia? Cadê minha canetinha? Tá aqui. Aqui, não vou colocar só nesse aqui. O que que se fazia? Eu peguei e pensei em conectar todos os meus computadores no mesmo prédio numa rede, né? E dessa forma, né, não seria interrompida a comunicação em caso de ataque. Por exemplo, se os dados circulassem no sentido horário aqui, ó, e esse cara aqui fosse explodido, eu vou dizer assim, né, e eu quisesse acessar esse cara bem aqui, eu fazia isso aqui agora. Então, se eu perdesse comunicação com esse daqui, os outros todos se comunicariam, né? E esse aqui também, se eu perdesse comunicação com esse, todos os outros se comunicariam, porque agora a minha rede estava conectada por nós. Isso aqui é o vídeo original do cidadão fazendo o cálculo, né, de como é que a rede se comportaria, né, de como é que seria esse protocolo de comunicação da rede. E dessa forma, se acontecesse algum ataque, alguma queda, né, a rede não pararia por completo, né, que hoje acontece muito isso, né. Uma rede cai e você tem outra de backup para poder te ajudar. Esses vídeos são vídeos que eu tirei do canal The History Channel e que eles contam a história da informática, da internet, e também tem um vídeo que eu vou deixar para vocês aqui também do canal Tech Tudo, que também tem isso tudo. Bem interessante. E aí, a partir daí, né, que a gente já sabe que a rede ela pode ser... eu posso pegar várias máquinas e conectá-las uma na outra, e começou a se discutir a expansão das máquinas, né? Aí não se usava o nome rede. O nome rede é novo para eles ainda. Ninguém sabia o que era rede, né? Depois que se pensou em fazer uma comunicação entre nós, né? E aí do nó que veio rede, né? Então foi desenvolvido no MIT, né, o desenvolvimento dos nós intermediários, ou seja, os roteadores, né? Eu vou pegar essas redes, esses computadores, ligar através de cabos e vai ter um carinha ali, um componente eletrônico, um aparelho que vai intercambiar dados de um computador para o outro, né? Então esse aí foi os nós intermediários, foi desenvolvido no MIT, e a primeira conexão de rede, né, aconteceu em 1969, aí já se usava a palavra rede, entre a Universidade de Califórnia e a Universidade de Stanford, distantes a 650 quilômetros. Então o que se faria? O Francisco ergueu a mão, já o Francisco, eu dou a palavra para o Francisco. Então o que se faria aqui? Né? Ia se transmitir uma palavra, né, de um computador para o outro. Ia escrever a palavra, né, ia colocar lá no computador das máquinas e ele ia ter que chegar do outro lado, né? A palavra seria login. Mas adivinha o que aconteceu? No dia do primeiro teste da rede, ela caiu. Assim como cai toda hora a nossa rede, né? Então, historicamente, o primeiro dia de conexão entre redes é o primeiro dia de queda entre redes. Então, na verdade, só o que foi transmitido foi a palavra lo, ao invés de login, né? Então, para brincar um pouquinho, né, o primeiro dia que se cria uma rede é o primeiro dia que ela mesmo se derruba, né? Mas aconteceu e a gente aprendeu muito com isso, né? Então isso aqui isso aqui, ó, os nós intermediários são esses aqui, que ele vai abrir essa gavetinha aqui. Esse aqui é o roteador, ó, é esse aqui, ó, é essa coisa enorme. Hoje um roteador é menor que um telefone, você pode fazer menor que um tamanho de um telefone celular, talvez o mesmo peso, né? Então, aí a primeira conexão ela foi feita, né, depois que conseguiram resolver o problema lá da rede que caiu, entre a Universidade de Utah, entre a Universidade de Califórnia, a de Santa Bárbara e a de Salt Lake, se não me engano, tá? E logicamente, né, para esses computadores se comunicar, eles tinham que ter uma regra, né? Como é que o pacote é quebrado, como é que ele é enviado, se ele é perdido, ele vai ser reenviado de novo, né? Se tem uma velocidade ou não tem uma velocidade. Então, pensou-se em fazer um protocolo de rede, né? E foi o primeiro protocolo, que é o NCP. Network Control Protocol, foi o primeiro protocolo de rede. Nossa rede hoje funciona por protocolo. Se não tiver protocolo, ela fica toda bagunçada, né? Então aqui a gente pode notar, ninguém mais está falando de defesa, de guerra, né? De nadinha aqui, né? Aqui é tudo universidade. Então começou
com um pedido do Ministério da Defesa americano, né, para criar um grupo de pesquisa entre professores, universidades e industriais, né, para desenvolver um modelo de comunicação entre máquinas, né, e que posteriormente virou uma rede, né, e quem usava, na verdade, eram as universidades para comunicação entre si, né. Então aqui, né, a gente já vê que ela saiu de um lado, que foi o lado militar, e virou acadêmico, né? E hoje em dia a rede está mais o que? Social, né? Há um tempo atrás ela era mais acadêmica, né? Quando eu fazia faculdade, lá em 2006, 2005, que eu terminei meu curso, você tinha computadores em casa? Tinha, mas só que o volume maior de dados era acadêmico. Muita gente usava nas universidades para estudar, para pesquisar, um monte de coisa, né? Hoje já está bem mais social, né? Hoje todo mundo tem redes, né, sociais. Então esse aqui é o primeiro protocolo de rede, né, que não apareceu aqui por algum motivo, eu não sei. E aí a gente tem aqui agora, né, a primeira demonstração pública da ARPANET, que é a rede ARPANET, mais uma vez parou aqui, né, que foi justamente quando aconteceu esse evento de computação, né, em que foi inventado o primeiro e-mail. Olha só, em 1972, a primeira forma de comunicação entre as pessoas. Opa, saiu aqui, ainda bem. Pronto. Isso aqui é um vídeo demonstrativo do primeiro evento de computação, né? Sabe, um congresso, tal, aí esse aqui era um vídeo demonstrativo, né? Nessa época também apareceu o primeiro link interatlântico, interredes. Antigamente os links interatlânticos eles eram feitos, como eu falei, cabo submarino, mas era para telecomunicações, né? E agora a gente está falando do link interatlântico via satélite, né? Entre a ARPANET, que era o estudo americano, e a NORSAT, que era um estudo norueguês, se não me engano. Me perdoem se eu estou errando o país. Só que a ARPANET fazia comunicação via NCP e o NORSAT tinha outro tipo de protocolo, né? E aí veio a necessidade de se fazer um protocolo único, já que aquela ideia de rede já estava propagando pelo mundo todo, né? Tal como um vírus, né? Então vários outros países, várias outras nações estavam estudando também o desenvolvimento de comunicação entre máquinas, né? Entre redes, né? E aí também, paralelo a isso, a Xerox, né, que a gente conhece Xerox só pela fotocópia, né? Mas a Xerox é uma empresa é uma indústria, eu vou dizer assim, de comunicação, indústria de comunicação não, de soluções, né, em tecnologia. Começaram a desenvolver novos protocolos, né? E o protocolo Ethernet, que se usa hoje nas redes LANs, foi desenvolvido nessa época, né? Em 1975 pela Xerox, né? Que essa aqui é a forma, é o primeiro desenho do cara, deve ter feito lá em algum pedaço sabe aquele papel de pão? Ele fez aqui a forma, né, de como é que os computadores poderiam se comunicar através de cabos em um mesmo local, né? Aquela rede de laboratório de informática que tem no laboratório de Caxias, no centro de Caxias. Então, vamos supor, vários computadores conectados através de um cabo que ele chamava de Ether. Ether vem de meio, né? Então ele fez um protocolo para esses computadores se comunicar. Por exemplo, esse aqui tinha prioridade para acessar o servidor. Esse aqui era o segundo, esse aqui era o terceiro. Então ele fez um protocolo que até hoje é trabalhado, é o padrão Ethernet, que é o protocolo de redes locais, foi feito pelo Boyd Metcalfe, e esses carinhas aqui começaram a fazer o conceito de internet, que era entre redes, mas não é a internet que a gente tem hoje, não. Internet era a forma de você comunicar entre uma rede e outra. E aí, daí para frente, né, é o caminho da roça, né? Foi desenvolvido o TCP/IP, né, que é o Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que é um padrão de comunicação de aparelhos, né, que envolve uma camada de transporte dos dados, né, e uma camada de internet, que é onde eu coloco o endereço para cada máquina, né. E o interessante é falar que a rede, vou voltar aqui o slide, em 1975 se dizia que nós tínhamos uma grande rede de computadores, que era a ARPANET, que ela possuía 57 máquinas conectadas. Eu acho que se você ao teu redor aí, se você olhar, deve ter mais do que isso, né? E em 75 uma rede grande tinha 57 máquinas, olha só que coisa, né? E aí em 83, né, se tirou o NCP da ARPANET, né, e começou a se trabalhar com o TCP/IP, e a partir daí todas as comunicações aconteceram, né? Que é a partir daí que a gente começa a ter um norte maior,
né, dos protocolos de rede, né, que a gente vai estudar isso aqui muito, ó. Isso aqui é o protocolo TCP/IP. Como é que uma foto que está no meu WhatsApp chega no WhatsApp do amigo? É através disso aqui, ó. Então ele vai ter que passar por todas essas camadas aqui. Esse é o protocolo internet que a gente usa até hoje, que provavelmente vai ficar até você chega. Então, em 85 foram criadas redes menores, né? CS7, Usenet, BIFTNet, FSNet, né? Também foi criado um backbone de 56 kbps. O backbone é como se fosse uma espinha dorsal. Imagina por exemplo, nós usamos o backbone da RNP, né? A UEMA usa o backbone da RNP. Então é um link de dados de 100 GB, né? Então todo mundo se conecta nesse backbone para ter acesso à internet. Aqui o backbone é de 56 kbps. Olha a velocidade do backbone, né? Mas para aquela época que não se baixava, se mandava vídeo, não se mandava áudio, não se mandava foto, né? Era mais dados, né? Então era muita coisa. E a partir daí, não, bem antes já se estimulava o uso de comunicação também, né? Você podia se comunicar através de computadores, já se tinha um e-mail, então a coisa começou a crescer mais, né? Aqui também é uma propaganda da época, de uma menina usando um computador, como é que se usava e por aí vai. O tempo que vai mostrando, o tempo eu vou tomando água aqui. NFSNet, que é o primeiro, né? Que é essa daqui, né? O Brasil começou a se conectar por internet usando a FSNet. Então, já na década de 80, já estamos chegando, né? Porque nós estamos em 2020, 50 anos. Está faltando só 50 anos para chegar onde a gente está. Foi a melhoria da tecnologia das portas de comunicação, dos gateways, né? Surgimento dos primeiros computadores pessoais, que eram caros, né? E só quem tinha eram empresas e por aí vai, né? Esse aqui é o primeiro computador da Microsoft, o IBM PC, né? E aqui é o primeiro da Macintosh, né? Que agora me fugiu o nome dele, né? Então esse aqui é quando começou a popularizar mais o computador, popularizar, que eu digo assim, ter dezenas em uma cidade, né? Foi aí. E os protocolos TCP/IP começaram a trabalhar, né? E a gente começou a ter protocolos para todos os computadores, né? E também foi quando foi adotado o FTP para transferência de arquivos, né? E também o DNS. O que seria DNS? A gente vai falar lá na frente sobre DNS, gente. Você vai entrar no site da UEMA, você bota assim, www.ema.br, né? Mas na verdade aquele ali não é o endereço do site. Deve ser algum número, 172.32.5.1. Só que a gente consegue mais decorar nomes do que números, né? Então é melhor você falar, qual é o site? Globo.com. Então existe um servidor para traduzir de nome para número, né? Esse que é o DNS, é o Domain Name Server. Mas a gente vai aprender muito sobre isso aqui na outra semana. Já está até pronta essa aula já. Chegando na década de 90, né, a internet foi liberada para uso comercial nos Estados Unidos, poucos interessados, né? Os backbones ARPANET o backbone da ARPANET e da NFSNet foi substituído. A gente começou a usar FTP, como eu acabei de falar na frente, né? Aí surgiu o HTTP, né, que é o protocolo de transferência de hipertexto, né, que é nossas páginas de internet, né? http://www.em.com.br, por exemplo, né? Então ali começou-se a usar muita gente começou a se interessar porque era bonitinho e tudo, e aí começou a se perceber que a internet devia ser universal, né? E com serviços e valores acessíveis, que para mim até hoje não é, né? Quando você vê que muitos brasileiros não têm acesso à internet, você vê que não é nem universal e nem acessível, né? E tem deputados que querem fazer um projeto de lei para botar na Constituição, que é um direito universal às pessoas, né? A internet, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Aí nasce a www, né? Que é o World Wide Web, que a gente usa até hoje, né? Toda terminação de início de site é assim. Então foi o primeiro editor e navegador. A gente tem hoje o Google Chrome, a gente tem o Mozilla, né? A gente tem o Internet Explorer, né? Tem o Netscape, tem outros para quem trabalha com iPhone. Esse foi o primeiro, www, né? E o carinha que fez o www, ele saiu, né, de onde ele trabalhava e criou uma fundação, World Wide Web Foundation, né, para propagar o uso e os códigos da internet aberta. Ou seja, quem quisesse fazer
páginas, vou dizer assim, né, poderia fazer sem royalties. Você podia fazer e não seria cobrado de forma alguma. Você podia fazer e não seria cobrado. Então, a partir daí vieram os novos navegadores, né? O Netscape Navigator é um que até hoje ainda está por aí, né? E depois vieram os outros navegadores, o Internet Explorer e por aí vai. Depois, né? A gente vem para a parte já quando se popularizou, né, o computador, né? Quando se vendia computadores baratos, então algumas empresas brasileiras, né, que tinham uma tecnologia inferior, mas poderia entregar um dispositivo barato e acessível, começaram a entrar no mercado, né? A CCE, a Amazon PC, a Itautec, então tinham vários fabricantes que conseguiam vender computadores em lojas, tipo, na época era Paraíba, Gabriela, essas lojas que tinha, né? Hoje, Casas Bahia, né? Tem outras aí. E foi quando o computador começou a ter interfaces gráficas, né? Que essas telinhas bonitinhas que a gente usa. Isso aqui foi o primeiro, ó, o Windows 95, que foi justamente na chegada dos processadores Pentium de quinta geração, né? Que é o 586. Ele permitia interfaces gráficas, né? E aí veio a conexão de escada via rede de telefonia. Vocês têm ideia do que era um negócio lento? Era isso aqui. A gente hoje se estressa porque demora a passar um arquivo de um computador para o outro. Gente, você não tem ideia do que era ruim a conexão de escada. Sabe como era? Você esperava até meia-noite para poder conectar, porque você usava o telefone da casa, tá? E se você usasse no horário comercial, você pagaria pulso telefônico. Então a gente esperava até meia-noite para poder, porque a partir de meia-noite era só um pulso que era cobrado, né? Aí você tinha que fazer uma conexão chamada uma conexão dial-up, que se chamava na época, né? Eu tentei gravar o som do dial-up aqui, não sei se vai sair, mas era dessa forma e a nossa velocidade absurda era de 56 kbps, né? Que eu sou dessa época de 56 kbps aí que a gente baixava as coisas e ficava feliz pra caramba. Mas dava certo. Vou tentar simular a rede aqui, o vídeo aqui rapidinho. Tentarei mais uma vez, ver se eu consigo. Tem que dar uma de pulso pardal aqui. Está discando pro Meu modem nem era 56, eu acho que era 32 exatamente, kbps. Exatamente. Pois é. Essa aí que era a nossa briga grande nessa daí. E hoje, como estamos, né? Vou mudar aqui de novo o fone, porque esse branquinho aqui ele é muito ruim. Mas eu consigo falar, vocês vão ouvindo aqui. A gente evoluiu hoje para uma rede grande, né? Uma rede banda larga, de fato, né? Essa é uma rede banda larga, que ainda está muito longe da rede banda larga. Está muito longe da rede banda larga que foi prometida para nós, né? A gente tem hoje fibra, a gente tem internet móvel 3G, 4G, né? A maioria dos dispositivos, eles... Hoje a gente tem mais dispositivos móveis do que computadores. Aqui tinha uma figura, sumiu. A maioria hoje dos computadores são notebooks, né? Computadores de mesa você tem geralmente quando você faz trabalhos que necessitam de uma coisa mais robusta. Então a maioria usa notebook porque ele tem um desempenho compatível com o computador. E a grande maioria tem dispositivos móveis que ele já faz tudo, né? Então, hoje o computador da gente ele anda no bolso, né? Para os homens e na bolsa para as meninas, né? Ele tem muito congestionamento de tráfego, a gente tem mais usuários que a rede pode suportar. Sabe quem é o carinha que no futuro vai ter que desenvolver problemas para soluções para congestionamento de tráfego? É o cara das redes, são vocês, entendeu? A rede pública hoje, ela migrou para a comutação por pacotes, não por circuitos, que a gente vai ver na frente. Todo computador hoje, gente, ele tem um endereço lógico, né? A gente está falando aqui, eu tenho um IP. Só que os endereços lógicos já estão se esgotando, né?
bilhões de endereços lógicos, né? Mas tem, vou brincar, zilhões de pessoas que conectadas, né? E em vários dispositivos. Eu estou aqui, por exemplo, com 3 dispositivos ligados. Tem meu notebook, tem o meu celular que eu estou vendo aqui a aula, e tem mais outro pequenininho aqui do lado aqui, da UEMA. Então só que eu tenho 3 IPs, né? E então hoje, eu digo hoje, 2020, né, a gente fala de migração para IPv6. Daqui a 2 anos, 3 anos, eu não sei se já é fato o IPv6. Que a gente vai falar só na última semana, porque é muita coisa. Tá aqui, ó. O futuro está batendo na porta. Por quê? Porque hoje se fala muito de internet das coisas, né? Internet das coisas. O que é a internet das coisas, gente? É você conectar tudo na rede. A sua lavadora de roupa, a sua cafeteira, o ar-condicionado da tua casa, por exemplo. Você vai chegar em casa daqui a meia hora, você pode já programar para o ar-condicionado ligar em 15 minutos, né? Você acordou, na hora que você acordou, tem um sensor olhando lá que você acordou. Nessa hora liga a cafeteira para fazer o café ficar quente. A sanduicheira também já esquenta o pão, né? E aí quando você vai sair de casa, o teu celular que está conectado à tua geladeira, ele diz, olha, tá faltando mamão, laranja, carne, sei lá o que mais. Tem um supermercado bem aqui do lado. Aí ele te indica, ele te leva, o GPS te leva para o supermercado mais perto e te indica os preços mais baratos. Então isso tudo aí não é coisa de futuro, é coisa de daqui a poucos anos vão acontecer, tá? Vai acontecer, né? Que é a Internet of Things, né? Então hoje em dia eu digo para vocês que estão aí me ouvindo, se preparem para que vocês vão trabalhar mais com isso aqui do que qualquer outra coisa, né? Há um tempo atrás eu chamava um técnico para montar uma rede local. Hoje qualquer criança faz. Ele só vai no YouTube ver como é que conecta, como é que ele faz a configuração de rede, os protocolos de rede, as senhas e pronto, tá? Então coisas banais todo mundo está fazendo. Isso aqui é coisa grande e que a gente vai precisar muito de todo mundo, né? E eu sempre faço a brincadeira, né? A internet das coisas tá o bom e o ruim. Imagina que você tá naquele dia, eu por exemplo, eu tô cansado e quero comer bobagem. Aí eu penso assim, vou pedir uma pizza de calabresa. Aí eu ligo pro iFood e peço a pizza. Aí na mesma hora o iFood diz assim, de acordo com seus exames médicos, você está com colesterol e pressão alta, então eu sugiro uma pizza vegetariana. Então nem aquilo que a gente quer comer a gente não vai poder. Mas lógico que isso é só uma brincadeira que eu estou fazendo.